Muito bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Nós estamos aqui em mais um dia desse desafio, desse propósito de 100 dias. Eu quero pedir desculpa a vocês porque não é uma gravação profissional, então existem alguns ruídos ao nosso redor, mas para que a gente cumpra aquilo que a gente se propôs, a gente vai enfrentar, né, também essas coisas que a gente não controla. Mas glória a Deus por isso. E nós vamos compartilhar com os irmãos as coisas que o Espírito Santo tem falado. Nesse tempo de consagração, nós precisamos entender que muitas coisas o Senhor vai nos ensinar. Quando a gente se propõe a fazer uma consagração a Deus, é como quando a gente se propõe a limpar um terreno. Você já teve essa experiência de ver um terreno sendo limpo? Quando você olha, você vê só a superfície. Então, se aquele terreno tem muita terra e um gramado, um pouquinho de mato aqui, um mato que cresce ali, ou é um terreno que tem um pouco de concreto, umas fendas onde nasce ali alguns matinhos. Então, a gente tem essas experiências, né, de olhar a superfície. Mas quando a gente mexe, a gente pode analisar o tanto de sujeira que tem. Às vezes tem mais embaixo da superfície do que a gente possa imaginar. É quando a gente vê que aquele terreno tem entulhos. Os entulhos muitas vezes não são vistos. A gente precisa entender que quando a gente faz um período de consagração, o Espírito Santo ele vai promover essa visão dos entulhos que estão dentro de nós. Esse período ele é muito importante, porque no primeiro momento você vai ser chamado a ver-se por dentro. Nós precisamos aprender, irmãos, a não ficar assentando sobre o nosso caráter as novas experiências. Nós precisamos começar a orar ao Senhor para que Ele nos revele no nosso profundo. Nós precisamos mudar a nossa oração pedindo ao Senhor que Ele are a terra do nosso coração. Porque arar a terra é importante, muito mais importante nesse período, principalmente no começo do propósito. Porque esse entulho que nós não estamos vendo, ele precisa sair. Nós precisamos entender que as experiências da vida elas também vão nos moldando nossa personalidade, moldando o nosso caráter. O cerne do nosso caráter ele já está construído desde a nossa infância, mas outras situações vão se acumulando, né? A gente não está imune a traumas, a gente não está imune a marcas na nossa vida. E essas marcas na nossa vida, elas também vão mexer com a nossa espiritualidade, querendo ou não. Nós precisamos parar de dissociar as coisas. Nesse propósito, o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração. O povo do Senhor precisa entender que ele é formado por dimensões. E você é moldado, provado, tentado nas dimensões que você tem. E nós precisamos verificar isso, nós precisamos visitar isso com o Espírito Santo. O que é ser uma pessoa de Deus? É ter a visão do céu sobre as áreas da vida. Nós não podemos só achar assim, olha, a minha espiritualidade eu desenvolvo com Deus, mas meu emocional eu busco naquela fonte, o físico eu busco naquela fonte. Então, se eu vou cuidar da minha saúde, eu preciso buscar referências em pessoas da área da saúde cristãs. Se eu vou cuidar do meu emocional, eu preciso cuidar do meu emocional com pessoas que têm uma cosmovisão cristã. Se eu vou cuidar do meu espírito, eu preciso de pessoas que têm a visão espiritual. Nossa, como aquela pessoa fala bem, isso não é suficiente. Porque as pessoas que estão falando pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, elas não têm só conhecimento para te entregar, elas também têm revelação do céu. Ela também tem áreas da vida que foram moldadas para que isso acontecesse. Então o convite do Espírito Santo vamos olhar para a nossa vida por completo, na sua área física, na sua área emocional e na sua área espiritual. A gente faz propósitos de jejum e de oração pensando assim, eu vou ser mais forte no espírito. Só que a gente esquece que nós também estamos sendo moldados no nosso emocional e na nossa área
física. Quando a gente faz jejum, e esse período de 100 dias é para jejum, então nós precisamos associar o jejum aí. Como nós dissemos ontem, você vai medir essa questão do jejum. Você vai fazer um jejum total parcial, que é, eu vou ficar o período da manhã até o almoço. Então eu vou entregar ao Senhor meu café da manhã, meu almoço. Aí a partir das 13 horas eu vou me alimentar fazendo as refeições que tem ali naquele período. Ou eu vou fazer o contrário. A minha última refeição do dia vai ser o almoço e eu vou passar o período da tarde, do meio-dia até o café da manhã do outro dia, eu vou passar sem comer, só bebendo água. Aí eu vou fazer escalonado, vou fazer uma semana só com água, uma outra semana a gente pode propor isso para o Senhor, mas faça o jejum. E o jejum de alimento. Jejum de alimento. Você pode associar o seu jejum de alimento, aí você pode também fazer, olha, eu não vou fazer esse tipo de jejum. Eu vou cortar refrigerantes, doces, eu vou cortar alimentos processados, eu vou cortar todos os tipos de alimento que a gente compra lá, feito em indústria. Eu vou só comer in natura. Eu posso fazer isso, né? Seria um pouquinho parecido com o jejum de Daniel, só que associado ali a proteína da carne e tudo, né? Não só de legumes. Eu posso fazer como Daniel, eu posso, entendeu? Então, mas jejue dessa forma. Jejum, uma abstenção de alimento. De que forma você propõe no Espírito Santo, deixa o Espírito Santo conduzir você. Peça para ele. Então, faça a sua oração. Espírito Santo, revolve o campo do meu coração ligado à comida, ligado à alimentação. Visita essa parte do meu ser, né? E começa a pensar assim, será que nesse dia de consagração, nesses dias de consagração, não é hora de você entrar com aquele propósito para cuidar do seu corpo, para cuidar de você e da sua saúde? Ver seus exames, ir ao médico, ter um tempo de descanso, rever seu sono. Você não está dedicando horas do seu sono para rede social, para assistir série, para ver TV, né? Regular seu sono, ver seus exames, né, básicos, ir até um clínico geral, ver o seu corpo, porque isso também é consagrar. Deus, eu vou cuidar do templo que é o Espírito Santo. A gente ainda tem muito tabu com relação a isso, e Deus precisa. O nosso corpo é recurso. Então, se você não tem feito isso, você está negligenciando algo que Deus quer para você. Como eu disse no vídeo anterior, os cientistas dizem que quando você sente sede é porque você já está desidratado. Você não precisa sentir dor para ir ao médico, você não precisa sentir alguns sintomas para pensar, olha, tem algo que não está legal. Aí eu quero puxar esse gancho com o gancho, que nós estamos em setembro, nós temos a campanha da saúde do Setembro Amarelo, puxar o gancho porque o nosso corpo não está legal e a nossa mente não está legal. Às vezes o corpo que não está legal, a mente não vai ficar legal, e às vezes a mente que não está legal vai trazer problemas para o nosso corpo. Estão interrelacionados. Nós estamos cuidando da nossa mente, né? Você está só servindo ao outro e está esquecendo de servir a você? Você está recuperando hobbies, coisas que você gosta, atividades que são prazerosas para você, né? Eu gosto de jogar, eu gosto de dançar, eu gosto de pescar, eu gosto de passear, né? Recuperar algumas coisas dentro daquilo que você é possível fazer, recuperar coisas que dão prazer a você. Não vamos associar o prazer ao pecado. A gente às vezes tem, irmãos, uma religião histórica impregnada em nós, que o prazer está associado ao pecado. Gente, nossa mente precisa ser moldada pela palavra, né? Deus, inclusive, tem prazer em ver a gente sentindo prazer nas coisas, né? O prazer de ter experiências que tragam satisfação, que venham trazer sensações boas ao seu corpo, né? Tanto que quando você procura um profissional da saúde e ele fala, você precisa fazer atividades físicas, precisa ser uma atividade que te dá prazer. Você gosta de dançar? Então dança. Você gosta de correr? Corra. Você gosta de caminhar? Caminhe. Você gosta de ir na academia? Faça. Você gosta de pilates?
faça pilates. Procure uma atividade que você gosta. Você vai, às vezes, ter que associar, né? Musculação, filho, todo mundo tem que fazer, não tem jeito. Ela é importantíssima para a manutenção da nossa saúde e tudo mais. Mas você precisa também fazer alguma atividade que você curta, entendeu? Eu gosto de ficar na esteira caminhando. Então, tira um dia para você fazer isso, né? Eu gosto de sentar com amigos e conversar, gosto de bater papo. Então, tem aquele momento em que você vai bater papo, mas restaure o prazer na sua vida, né? E tome cuidado. Será que essas coisas que me dão prazer também não estão associadas a coisas que estão trazendo prejuízo? Porque às vezes a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo da rede social. Eu me sinto tão bem, eu fico lá mexendo, só que existe prejuízo neurológico até para as pessoas que passam muito tempo em redes sociais, porque elas todas têm uma linguagem, uma programação, uma linguagem ali para programação neural que não traz benefício. Então a gente também tem que ver. Uma coisa é eu assistir o capítulo de uma série para relaxar. Outra coisa é eu maratonar e ficar 8 horas seguidas assistindo uma série. Então eu também preciso ver. Uma coisa é eu correr lá 3 quilômetros dentro do físico que eu tenho, que é possível. Outra coisa é eu querer achar que eu vou começar a correr 5 quilômetros, sendo que eu não tenho físico para isso, eu ainda não tenho preparo para isso e eu me prejudicar. Então nós precisamos ver esses fatores. Outra coisa, às vezes a gente precisa estar um pouco afastado de atividades que nos sobrecarregaram. Às vezes a gente precisa virar a chave, desacelerar, ou às vezes a gente precisa ser mais centrado. Às vezes a gente fica em ciclos tóxicos pra gente que não são legais, que podem envolver pessoas, ambientes e atividades que não são legais. Tem coisas que já não fazem mais sentido e a gente fica lá teimando com aquilo. Por quê? Porque o outro vai pensar, o que. Então, desligue essa chavinha. Deus colocou estruturas para nossa vida para que a gente pudesse, irmãos, ter uma vida de bem-estar. Da religião, principalmente romana, né? Por conta daquilo que se pensava nesses povos antigos. Eles trouxeram isso para dentro do cristianismo. Não é o cristianismo que prega isso, né? Todo prazer está associado com uma vida mundana. A negação do corpo físico. Isso são heresias que foram entrando na igreja desde o tempo dos apóstolos, né? O corpo está associado ao pecado, então a gente tem que esmurrar a carne. Então pega versículos bíblicos, distorcem verdades. Eu acho muito interessante uma palavra que tem assim, batido em várias mensagens que eu tenho ouvido, vários momentos, várias pessoas que estão ministrando, é que o engano, qual que é a dificuldade do engano? O engano não é uma mentira, o engano é uma meia-verdade. O engano é aquela coisa que a gente acredita que é verdade, porque ele tem cara de verdade, mas ele não é a verdade. E muitas pessoas pegam pequenos trechos da palavra e montam enganos, isso desde a igreja primitiva. Nós precisamos de um relacionamento com Deus porque Ele vai assentando paz ao nosso coração. Então, como que uma coisa que está afundando o nosso emocional pode vir da parte de Deus? Nós precisamos orar ao Senhor. Revolve o campo das minhas emoções. Jesus ara a terra das minhas emoções. Porque não pode uma pessoa viver presa em emoções negativas, depreciativas, ansiedade. Porque o Senhor quer libertar a gente de ansiedade, quer libertar a gente de opressões, quer libertar a gente de quadros negativos, né? O Senhor não disse para nós que nós não teríamos tristeza, que nós não teríamos ansiedade, que nós não teríamos melancolia. O Senhor não prometeu isso, mas Ele disse para nós termos bom ânimo. O que acontece com as doenças emocionais? É quando o nosso ânimo está abalado. E ele abalado, a gente não consegue orar direito, não consegue fazer atividades que a gente precisa para cuidar do nosso corpo. Então a nossa mente, ela tá ali no meio, na mediação daquilo. Você precisa do teu corpo para fazer os propósitos de Deus na sua vida e precisa estar bem. A sua cabeça precisa estar bem, o seu espírito precisa estar bem. Eles precisam funcionar. E quem pode criar essa unidade para você é o Espírito Santo. Só que você precisa ouvir e tomar atitudes, porque muito daquilo que nós vamos viver no Senhor são parcerias. Existem obras que são exclusivas do Senhor na nossa vida, mas existem obras, a boa parte da vida cristã é parceria entre nós e Deus.
Porque tem o se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Mas buscar-me-eis, quem vem primeiro sou eu que vou buscar. E o Senhor vem ao meu encontro. Então são parcerias ali. A salvação é uma obra exclusiva do Espírito Santo, uma obra exclusiva de Jesus na nossa vida. O sangue de Jesus é que liberta de pecados. Mas a vida cristã e a salvação ela é desenvolvida através das ações que eu vou deixar. Porque a palavra diz que o Senhor nos salvou e deixou boas obras para que andássemos nelas. Então elas fazem parte do desenvolvimento da minha fé. E eu preciso associar isso com esse cuidado universal que eu preciso ter comigo. E você precisa pensar. Muitas vezes a gente deixa e minimiza essas questões porque nós pensamos, eu tenho várias coisas para dar conta ao redor. Só que eu vou insistir aqui com você. Se você não sentar e nesse propósito de 100 dias, começar esse propósito. Senhor, eu preciso mudar a chave. Sente hoje e faça um cronograma. Põe primeiro no papel todo o seu dia. Sem reserva, na real, bate a real. Que hora que você acorda, o que você faz de tal a tal hora, de tal a tal hora, tal a tal hora, até a hora de você dormir. Mas não coloca lá o ideal, coloca a real. E ora essa semana sobre isso. Deus, eu quero consagrar o meu tempo para Deus. Porque você vai perceber que independente dos 100 dias, Deus está chamando a gente para uma novidade de vida, para uma vida que faça sentido nele. A gente não precisa a gente quer conectar só o espiritual, mas o resto faz parte disso. Aí a gente corta, então a gente tem uma semana secular, comum, a gente é comum no trabalho, a gente é comum em casa, a gente é comum nas relações, aí a gente vai nos dias da semana que tem culto e a gente vai ser espiritual. E se a gente não trabalha na igreja, a gente só tem ali 2 horas na semana daquele culto que a gente frequenta para ser espiritual. A gente precisa romper com isso, porque a nossa vida ela é uma totalidade em Deus. Deus ele não gerou só espírito em nós. Ele também gerou alma, ele também gerou corpo para propósitos. Então nós precisamos integrar isso. Os 100 dias de consagração, a consagração significa isso. Eu entendo que o Senhor está me chamando para viver uma vida plena nele. Eu vou olhar para todas as áreas da minha vida e vou permitir que o Espírito Santo vá trabalhando em todas elas. Então nós já falamos aqui sobre arar o campo do nosso corpo físico, arar o campo das nossas emoções e pedir ao Senhor para arar o campo do nosso espírito, do espiritual. E no espiritual ela tem uma questão muito primordial. Tem coisas que Deus está pedindo para nós fazermos. E que pode ser diferente para a pessoa que está vivendo dentro de casa com a gente. Há pessoas que Deus quer mais tempo de oração na madrugada. Há pessoas que Deus quer separação das outras coisas. Há chamados do Espírito. E nós precisamos pedir que o Espírito Santo are o campo da nossa espiritualidade, do nosso espírito, para tirar o entulho. Existem coisas que tem pessoas que Deus quer que comece a trabalhar, tá parado, não tá fazendo nada na obra e Deus quer que você, já falou pra você o que você tem que fazer, já falou pra você o que Ele quer de você e você tá, orbitando aí em volta, tá achando tudo muito legal, mas Deus quer você ativo, Deus quer você fazendo. Tem pessoas que Deus quer que você pare, Deus quer trabalhar com você, Deus quer que você diminua a carga, que você saia de cena, entendeu? Tem coisas que Deus quer falar e Ele precisará. E aí eu quero te fazer um convite. Ore ao Espírito Santo dizendo, Espírito Santo, acusa o pecado em mim. Eu quero que o Senhor coloque luz àquilo que eu não consigo enxergar. O que eu não estou vendo no mundo espiritual? O que eu não estou vendo? Por que eu não sinto sua presença? Por que eu não estou sentindo a unção do Espírito Santo? Por que eu vejo as pessoas vivendo coisas e eu não estou vivendo? Então, o pecado não é Deus que não fala, não é Deus que se revela. O pecado tapa, irmãos, nossos ouvidos e os nossos olhos para não enxergar a vontade de Deus, para não acessar a vontade de Deus. E isso nós precisamos tratar. Isso nós precisamos ter essa visão e fazer essa oração.
Então nós precisamos entender, talvez você tenha medo até e não comece um propósito de 100 dias, você seja essa pessoa que não quer fazer esse propósito porque você fala assim, eu tô vendo que eu não vou dar conta. Então, fazer propósitos com o Senhor é dizer, Deus, eu vejo que essa não é uma obra que eu vou poder fazer com a minha própria força, eu preciso do Senhor durante esses 100 dias. É descobrir limites, é romper limites, é viver novas experiências com o Senhor. Então isso é muito interessante. Quem acha que não precisa viver 100 dias de propósito, quem acha que não precisa fazer campanhas de jejum, de oração, de consagração, muitas vezes é porque eu ponho limites no meu comprometimento. E Deus quer o contrário de nós, Ele quer que a gente rompa limites. Por quê? Porque nós o amamos. E a nossa vida aqui na Terra se resume em conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Mas eu quero conhecê-lo profundamente. Fazê-lo conhecido vai fluir da minha vida até quando eu estiver calado. E eu tava sentindo isso. Senhor, será que eu vou dar conta? Eu tenho me sentido tão cansado, tenho me sentido tão sobrecarregado. E aí eu comecei a falar, Deus, aponta o pecado em mim, por que eu tô dessa forma? Por que eu tô sentindo isso? E o Senhor, Ele falou comigo, através de algo, diante de Deus, eu falei, Deus, fala comigo. Aí eu tava mexendo aqui no YouTube, porque montando o canal e tudo, e aí foi aparecendo uma série de títulos ali de sugestão. Por que você tá se sentindo cansada? Eu falei, Deus, não é possível. E eu falei, vou assistir esse vídeo aqui, o mais curtinho de todos. Em 3 minutos de vídeo eu entendi o que o Senhor tá falando. O Senhor quer a gente mais perto, mas não de uma maneira religiosa. Com novas experiências, com intimidade, com relacionamento, né? Desliga um pouco das obrigações, desliga um pouco da rotina. Tenha vida de oração, não porque está escalado, porque tem horário, mas tenha tempo, né? Todas as vezes que a gente fica trabalhando demais, sendo muito ativista na obra, a gente perde a essência. E eu mesmo ensino para as pessoas na escola dominical que a gente tá lá lecionando, seja 99% busca e 1% trabalho. E às vezes a gente é atropelado pelos compromissos e agendas. Então vamos pedir ao Espírito Santo também que veja isso em nós. Precisamos de mais tempo, um tempo de qualidade com Deus. E o Senhor então ele falou comigo sobre Isaías 40. Isaías 40 é o consolo que o Senhor trouxe ao povo. O povo estava cativo, estava no cativeiro, né? Estava debaixo de jugo. E Deus então usa Isaías para falar que o povo vai ser consolado, que o juízo de Deus tinha vindo sobre o povo, mas que o Senhor amava o povo. Às vezes a gente está sentindo aquele afastamento, está sentindo que não se conecta, mas nós não podemos esquecer que há um desejo grande no coração de Deus para nos reconectar com Ele, para nos trazer de volta. Então o Senhor nos chama para isso, para se reconectar. E Ele quer dizer para nós que Ele é o nosso consolo. Quem é que vai nos fortalecer nessa caminhada? Quem é que vai nos fortalecer nesse propósito? O próprio Senhor. Então eu te convido depois aí no seu devocional ler todo o capítulo 40, ele tem 31 versículos. Mas eu quero ler com você, para você, do 26 até o final. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias e correm, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Independente da trajetória que Deus está marcando para nós nesse propósito de 100 dias, Ele é a nossa força. Ele não se cansa nem fica exausto. E o braço dele é forte para nos sustentar nesse tempo. Então nós vamos orar para encerrar esse período aqui do nosso tempo de consagração. E eu quero pedir, insistir com você, né? Ouça o que o Senhor está falando agora nesse começo para você. Tome essa palavra como resposta. Talvez você estivesse aguardando outra coisa, mas Deus está chamando você para refletir sobre isso, sobre os cuidados. Hoje a palavra é: deixe o Espírito Santo arar os campos do seu coração, as áreas da sua vida. Tenha isso como: Senhor, nesses 100 dias, eu vou ter paciência de ver o Senhor removendo os entulhos, aquilo que está na superfície. Eu não quero ser superficial. Eu quero dar liberdade ao Espírito Santo para volver as terras da minha vida. Eu vou lidar com os entulhos que forem aparecendo, porque eu não quero mais carregar tantas coisas. Eu quero uma vida leve, como o Senhor Jesus me propôs. O meu jugo é leve e suave. Toma, aprende de mim, que sou mansa e humilde de coração. Deixa o Espírito Santo te ensinar. Vamos orar para esse momento e vamos pedir ao Senhor durante esses dias que fale sobre isso conosco. Amém? Querido Deus, nessa manhã ou nessa tarde, noite, enquanto essa pessoa está aqui, Senhor, ouvindo essas palavras, eu quero pedir ao Teu Espírito que possa fortalecer o coração dessa pessoa e tratá-la, Senhor, no mais profundo do seu coração. Deus, não são as coisas que nós queremos, mas são as coisas que vêm do Teu Espírito que nós estamos buscando. Ainda que quando nós buscamos ao Senhor, nós sejamos confrontados na nossa limitação, ainda que quando buscamos ao Senhor, nós sejamos, ó Deus, enfrentados nas nossas limitações e nas nossas fraquezas, nós cremos num Deus poderoso que dá a cada um de nós segundo a medida que é proposta pelo Teu Espírito, e nós queremos dizer que nós aceitamos isso, Espírito Santo. Olha para nós, Senhor, é evidente que nós não podemos fazer essa obra pela nossa própria força. Alguns estão sobrecarregados com as lutas da vida. Queriam tudo menos se propor a entrar num propósito, a ser, Senhor, tratado pelo Teu Espírito Santo, porque carregam tantos fardos, carregam tantas dores, carregam tanto peso, tanto cansaço, que às vezes a gente é inclinado a pensar: será que esse ano eu vou fazer mesmo? Será que compensa? Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor. Não é porque nós queremos, mas é porque nós cremos. Porque nós não somos guiados pelo que deseja o nosso coração, mas pelo que cremos. Nós cremos na palavra que nós lemos aqui. O Senhor não fica exausto. Então, quando nós não pudermos caminhar, nossa oração é aqui: Senhor, toma-nos pelas Tuas mãos e nos carrega. Há consolo do Deus de Israel para o nosso coração. Ele não fica inerte ao nosso clamor. O Senhor está nos respondendo, que está nos vendo. Ele está vendo as nossas dores, Ele está vendo o nosso cansaço, Ele está vendo a nossa limitação, Ele está vendo a nossa condição de pecado. Ele está vendo, mas Ele está nos chamando para uma nova vida, para ser o nosso consolo, a nossa força, a nossa fortaleza. E nós estamos nesse propósito, nesse chamado, dizendo sim para Deus. Mesmo que o nosso corpo diga não, mesmo que a nossa mente diga não, mesmo que o nosso espírito esteja abatido, pela fé nós faremos, ó Deus, e cumpriremos isso. Nós queremos semear isso porque nós sabemos que durante esses 100 dias o Teu Espírito vai falar coisas grandes, excelentes e firmes, vai alinhar a nossa trajetória. É isso que nós queremos viver algo novo do Senhor. Nós não queremos mais carregar esse entulho, ainda, Senhor, que nossa memória tenha várias experiências sobrenaturais, ainda, Senhor, que o nosso interior carregue coisas boas, coisas firmes, coisas excelentes. Mas nós queremos abrir mão até das boas experiências, das boas lembranças, para viver o novo de Deus. Deus não trabalha com lagoas, Deus não trabalha, Senhor, com cisternas, com tanques. Deus trabalha
com rios de águas vivas, com nascentes. Ele quer que a gente flua sempre algo novo, algo mais excelente. E Deus está chamando o povo dele para um extraordinário. Deus está chamando o povo dele para o alinhamento. Nós estamos dizendo, Senhor, eis-nos aqui. Nós sabemos que há preços a serem pagos, mas Senhor, o que nós carregamos de nós? Nós recebemos um favor imensurável. Nós recebemos uma graça imensurável. O que nós carregamos, ó Deus, é tesouro eterno. Que prata, ouro, os metais mais preciosos e permanentes dessa terra não podem pagar. A reconciliação com o nosso Criador. E nessa reconciliação nós não queremos viver a metade, nós não queremos viver migalhas. O Senhor tem um lugar à mesa para que a gente tome posse do banquete, para que a gente usufrua. E o inimigo tem tampado as nossas vidas, tem nos oprimido para que a gente viva pequenas coisas, migalhas, para que a gente sinta sopros, moveres, passagens, mas nós queremos viver mergulhados no rio de Deus. Hoje talvez a vida dessa pessoa seja: Deus, eu preciso ser mergulhado no teu amor. Deus, eu preciso ser mergulhado na sua misericórdia. Deus, eu preciso ser mergulhado na sua providência. Deus, eu preciso ser mergulhado na sua paz. Deus, eu preciso ser mergulhado na sua cura. Deus, eu preciso ser mergulhado no seu perdão. Deus, eu preciso ser mergulhado na salvação. Deus, eu preciso ser mergulhado na liberdade. Deus, eu preciso ser mergulhado na alegria. Deus, eu preciso ser mergulhado em ti. Seja lá qual for a sede, seja lá qual for a causa dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, como sinal da presença de Deus e do chamado, Senhor, em nome de Jesus, que a tua vida invada agora o coração dessa pessoa. E ela sinta, Senhor, em cada parte do seu ser, a vida de Deus fluindo do seu interior, porque o Senhor é Deus presente. Assim como diz, quem foi que criou todas essas coisas? O Deus que toma o universo na palma das mãos, o que somos nós, como poeiras de estrela, grãos de areia nesse universo. Mas Deus ainda assim olhou para nós e tem para nós uma grande graça, uma grande misericórdia, um grande favor, um grande mover para estar em nós. E nós, Senhor, dizemos sim para isso. Nós não queremos mais nos apegar ao que temos carregado até agora. Nós queremos mergulhar, e mergulhando não sabemos o quão profundo vamos, o quanto teremos que navegar, o quanto teremos que nadar ali, Senhor. Nós queremos estar ali. Nós sabemos que a vida ali, o Senhor não nos deixará naufragar, mas existe vida ali para nós. Deus, há áreas da nossa vida que precisam da sua vida, da vida de Deus. E em fé nós queremos largar tudo aqui. Tudo, mesmo aquilo que nós temos vivido, que aos nossos olhos é bom, mas nós não queremos viver o bom, nós queremos viver o extraordinário, nós queremos viver o extraordinário de Deus, é por isso que nós oramos. E em nome de Jesus, que eu e essa pessoa que está aqui nesse propósito, viva o teu extraordinário, nós viveremos o teu extraordinário. Move corações para ti, nós oramos e pedimos, em um nome santo e bendito de Jesus, seu Filho. Amém e amém. Que a sua vida seja assim, de extraordinário de Deus. E eu quero te pedir um favor. Vai curtindo os vídeos que você for assistindo aqui e vai pedindo para outras pessoas participarem, se inscreverem, independente da igreja, independente de qualquer coisa. Isso é importante porque nós queremos fazer com que isso cresça para que esse ministério continue crescendo. Há pessoas que precisam acessar isso. E a gente nunca sabe quando um pequeno compartilhamento no vídeo pode fazer um link. Quem nunca foi tocado por uma pregação que ouviu? Quem nunca foi tocado por alguma coisa? E eu creio que Deus tem algo de especial nesse propósito. Nós estamos fazendo isso como vida em comunidade, mas Deus tem algo chaves para virar na nossa vida. E Ele quer que a gente mergulhe. Esse é um propósito para a gente mergulhar. E a gente romper para entrar no ano que vem, porque nós estamos semeando, né? Para entrar no ano que vem na força do Senhor e do seu poder. Amém? Deus abençoe sua vida e amanhã nós vamos estar aqui de novo querendo Deus. A paz.